Olá pessoal, boa noite. Vamos a mais uma aula. Hoje eu vou falar brevemente sobre sistemas lineares do tipo 2x2, ou seja, os sistemas que possuirão duas equações e duas incógnitas, ok? Vamos lá. Vou começar esse tópico com um probleminha. Olha, Tina passeava pelo calçadão da praia quando avistou um quiosque que vendia sanduíches e água de coco. Em um cartaz havia as seguintes sugestões de pedido. Então, olha só com o que Tina se deparou. Nós temos aí o seguinte, olha, 3 águas de coco mais 2 sanduíches custa R$ 30. E se ela optar por 2 águas de coco mais um sanduíche, custa R$ 17. Então perceba, nós temos aqui duas situações onde não sabemos quanto custa a água de coco e nem quanto custa cada sanduíche, certo? Nem aqui e nem nessa outra situação nós sabemos quanto é que custa nem a água de coco e nem o sanduíche, tudo bem? Então, os sistemas com duas equações e duas incógnitas, eles tratam justamente de problemas desse tipo. É claro, e outras situações também. Então, vamos ver como é que fica isso aí. Olha, Tina ficou interessada em saber o preço unitário do sanduíche, ou seja, o preço de um sanduíche, e da água de coco. Estudante aplicada apresentou por X os preços unitários da água de coco e Y ela disse que era o valor de cada sanduíche, certo? Então o que ela vai fazer? Ela vai equacionar aquele problema, certo? Então ela disse o seguinte, olha, que uma água de coco vai custar X e um sanduíche vai custar Y. Ok, então vamos para o problema. O que é que acontece? Olha, perceba que na primeira situação lá, estava dizendo o seguinte, que 3 sanduíches mais 2 águas de coco era igual a R$ 30. Vou voltar lá no quadro para vocês verem, olha. Aliás, desculpa, 3 águas de coco mais 2 sanduíches igual a 30, certo? Então, 3 águas de coco. E de fato, ela disse que água de coco custa X e Y é um sanduíche, ok? Então, já que são 3 águas de coco, então 3 vezes o valor X. Se são 2 sanduíches, então 2 vezes o valor de Y, ok? Então, tá aí. Então, 3x mais 2y igual a 30. Essa é a primeira situação lá. Vou voltar lá no quadro novamente. Olha só, na segunda situação, nós temos aqui 2 águas de coco. Então, a água de coco ela está chamando de X. Mais um sanduíche, então sanduíche ela está chamando de Y, mais Y é igual a 17. Então, justamente a situação, olha, 2 águas de coco mais um sanduíche é igual a 17. Pronto. Gente, aqui nós temos uma equação do tipo 2x2, um sistema de equação, certo? Do tipo 2x2. Esse sistema de equações, por que ele é conhecido como do tipo 2x2? Porque ele tem duas equações e tem duas incógnitas, olha, x e y, ok? Bom, vamos lá. Olha, para resolvermos este sistema, a gente irá aplicar o método da adição. Método esse que consiste em eliminar uma das variáveis no primeiro momento, eliminar uma das incógnitas no primeiro momento e encontrar o valor da outra incógnita. Gente, o que é que acontece? Olha, na adição, quando é que eu elimino um número? Quando eu torno uma soma igual a zero. Então, veja bem, o que é que vai acontecer aqui? Olha, aqui eu tenho 3x, aqui eu tenho 2y, ou 2x. Aqui eu tenho 2y, aqui eu tenho 2y. O que é que vai acontecer? Para eu eliminar uma dessas equações, veja bem, se eu multiplicar essa equação aqui de baixo por menos 2, aí eu vou ter 2y positivo e vou ter 2y negativo. Aí eu vou poder eliminar, olha. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar essa equação aqui de baixo por menos 2, porque eu vou poder eliminar este y com este y aqui, olha. Então vai ficar assim, olha. O conjunto dessas equações lineares é um exemplo de sistema linear, como eu falei para vocês, ok? Então, eu volto já nisso aqui, vamos para o problema que Tina quer, que é resolver esse
sisteminha aqui, olha. Então, veja só, eu tenho aqui ó, 3x e tenho 2x. Eu tenho 2y e tenho 1y. Então, veja, basta eu multiplicar aqui por 2 que eu elimino. Ó. Então, vai ficar como? Olha, fica da seguinte forma. Pego o sistema e aí vou fazer o quê? Multiplicar por menos 2. Ó. Esta equação aqui. Ó. Se eu multiplicar por menos 2, olha, menos 2 vezes 2x vai dar menos 4x. Menos 2 vezes y vai dar menos 2y. E menos 2 vezes 17 vai dar menos 34. Vai ficar assim, olha. Olha só, a primeira equação eu repito do jeito que ela está. Então, perceba, eu repeti aqui, olha, 3x mais 2y igual a 30. A segunda equação, olha só o que foi que eu fiz na segunda equação. Na segunda equação, eu multipliquei por menos 2. Olha só, perceba que eu destaquei aqui com cores diferentes. Por quê? Porque esses dois aqui, olha, eles se eliminam. Olha, mais 2 e menos 2 dá 0. Então, 0 na adição, certo? É um elemento neutro. Então, 0 operado com qualquer número é o próprio número. Então, o que, é que vai acontecer aqui? Esses dois aqui se eliminam, aí vai ficar 3x menos 4x, que vai dar menos x, e 30 menos 34, que vai dar menos 4. Tá aí. Gente, aqui é menos x, olha, menos x. Coloquei x, olha, aqui é menos x, certo? Olha, que vai ficar a mesma coisa que x igual a 4. Tá, aqui é menos x, olha. 3x menos 4x é menos x, igual a 30 menos 34 menos 4. Então, se ambos são negativos, multiplicando por menos 1, a equação você vai ter, olha, ambos positivos, ok? Então, vamos aí. Daí, o que, é que vai acontecer? O que vai acontecer é isso aí, olha. Logo, a água de coco custa R$4. Então, eu já sei quanto é que a água de coco custa. Eu sei que a água de coco custa R$4, certo? Muito bem. O que é que vai acontecer? Vamos descobrir agora quanto custa cada sanduíche. Então, gente, olha, veja bem. Eu tenho aqui esta equação e tenho esta equação. Se eu já sei quanto custa uma água de coco, agora, para eu descobrir quanto custa um sanduíche, basta eu substituir em qualquer uma das equações, ou nessa, ok? Então, é isso que eu vou fazer. Eu já sei que x é 4, olha. Então, vou substituir aqui em qualquer uma das equações, ou na primeira ou na segunda, tanto faz, certo? Então, vamos lá. Olha, eu tenho que 3x mais 2y é 30, que é a primeira equação. Se eu substituir agora 4, vai ficar como? Olha, 3 vezes 4 mais 2y, olha, igual a 30. Fazer o quê? Resolver essa multiplicação aqui, olha. Fica como? Olha, 3 vezes 4 dá 12, mais 2y igual a 30. Gente, esse 12 aqui, ó, vai passar para o outro lado. Tá? Mais 12 vem menos 12 aí. Cá, olha. 2y, repetir, olha, igual, olha, 30, repetir, olha, e mais 12, vem menos 12, ok? Vou resolver isso aqui, gente, olha, fica assim. 2y é igual a 30 menos 12, 18. Olha, 2 está multiplicando o y, então vai passar para o outro lado dividindo. 18 dividido por 2, ou seja, y é igual a 9. R$9 é o valor de cada sanduíche. Então, a gente viu que uma água de coco custa R$4 e um sanduíche custa R$9, certo? Então, eu faço aí as conclusões, certo? Assim dizemos que o conjunto de solução do sistema é esses dois valores. X é 4 e y é 9, certo? Tá aí. Lembrando que sempre na solução, primeiro vem o valor de x, depois o valor de y, ok? Vamos lá. Olha, uma observação importante, certo? Uma não, na verdade, duas observações importantes a gente vai ver. A primeira observação é o seguinte, aqui, se eu tenho uma equação qualquer, gente, eu posso multiplicar por um número real diferente de zero e a igualdade, certo, prevalece. Eu vou ter uma outra equação? Sim, vou ter, mas a solução será a mesma. Eu vou encontrar uma equação equivalente. Por exemplo, o que é que eu quero dizer? Se eu tenho essa equação aqui, olha, se eu multiplicar esse lado por 2 e esse por 2, eu não altero a solução da equação, certo? Aqui ficaria, se eu multiplicasse por 2, 6x mais 4y igual a 60. Poderia multiplicar por 3, por 4 e assim sucessivamente, ok? Uma outra coisa é que quando eu adiciono duas equações, eu encontro uma nova igualdade.
certo? Quando eu adiciono duas equações, membro a membro, eu vou encontrar uma nova igualdade, ok? Por exemplo, aqui, ó, eu vou voltar lá para que vocês vejam, olha, voltando aí rapidinho. O que acontece? Quando eu adicionei aqui, olha, 3x menos 4x, Gerson, mas você está subtraindo. Lembre-se, gente, que a subtração é a operação oposta à soma, certo? Então, eu somar ou subtrair duas equações, certo? A igualdade, aliás, eu vou encontrar uma nova igualdade, certo? Então, olha, 3x menos 4x, esse aqui é menos x, como eu já falei para vocês, olha, mais 2y menos 2y, isso aqui zero, e 30 menos 34 é menos 4. Perceba, eu encontrei uma nova igualdade, certo? Então, vamos para o próximo quadro. Olha só. Aí, gente, para praticar um pouco o que a gente acabou de ver, que é a resolução de sistema, aí eu coloquei aqui alguns sistemas. E aí eu vou fazer a resolução. Prestem atenção como é que faz. E aí depois vocês praticam nas atividades que passarei para vocês, ok? Então vamos lá, olha. Eu tenho esse sistema. X mais 2y igual a 1. 3x menos 2y igual a 11. Eu tenho que zerar uma dessas aqui. Mas olha que coisa interessante aqui, olha. Veja bem. Aqui esses dois aqui já zeram, porque positivo, negativo e aqui são iguais os coeficientes, olha. Certo? Então assim, vamos, olha. Positivo, negativo. 2, 2. Já era. Ou se preferir, perceba que nós temos aqui, olha, o coeficiente desse é oposto ao coeficiente desse. Então, a soma de dois opostos é zero. Então, aqui não precisa multiplicar por ninguém. Basta somar as equações. Aí. Ficando assim, olha. O que acontece? Como esses dois aqui são os iguais, olha, aliás, são os opostos, olha, vai ficar x mais 3x mais 2y menos 2y igual a 1, igual a 11. Perceba, não mudei nada. Esses dois aqui, você analisa, ó, já zera. Então, aqui vai ficar x mais 3x dá 4x. Esses dois aqui zera. 1 mais 11, 12. O que vai acontecer? Vou encontrar x, ó aí. Nesse caso, x é igual a 12, ó, está 4, está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, x é igual a 3. Beleza, já encontrei o valor de x dessa equação. O que eu vou fazer? Encontrar agora o valor de y. Olha só. Substituindo o valor de x na primeira equação, teremos... Gente, veja bem, o que é que acontece? Eu posso substituir na primeira equação ou posso substituir na segunda equação. Tanto faz, a escolha de vocês. Inclusive, eu aconselho que aqui eu vou substituir na primeira. Depois vocês, para praticarem, substituam na segunda para perceber que vai encontrar o mesmo resultado. Certo? Se não encontrar o mesmo resultado é porque vocês erraram no cálculo. Então, vamos lá. Vou substituir x, olha, nessa equação aqui, olha. Nessa equação aqui. Vai ficar assim, olha. Perceba que a equação é x mais 2y igual a 1. Vamos lá. X é quem, gente? É 3, né? Olha, tá aqui 3 mais 2y igual a 1. Gente, olha, 3 vai passar para o outro lado aí. Então, tá mais 3, vem menos 3, ó. Vai ficar 2y, continua positivo, olha. Igual a 1, continua positivo. E mais 3 vem menos 3. Ou seja, 2y é igual a menos 2. Não é isso? Beleza. Resolvendo, y é igual a menos 2 sobre 2. O que vai acontecer? Y é igual a menos 1. Certo? 2 dividido por 2, 1. Então, eu já sei quem é o valor de y. O que é que eu faço? Mais nada, né, gente? Já sei quem é x e quem é y. Então, a solução vai ser quem? 3 e menos 1. Ok? Então, tá aí. Tenho aqui esse sistema, resolvi para que vocês percebam o que é que deve ser feito. Certo? Vamos para um outro. Olha esse item B agora, gente. Aí você para e olha esse sistema aqui, olha. X menos y igual a 1. X mais 2y igual a 0. Não dá para cortar ninguém. Que aqui, olha, mais e mais. Aqui menos e mais. Só que aqui é 1 e aqui é 2. Então, existe duas formas de eu resolver esses sistemas, pelo menos. Certo? Duas formas claras. Uma é multiplicar a primeira equação por menos 1, que aí ficaria menos x, ó, e aqui ficaria menos x, e aí já cortava. Ou multiplicar a segunda equação por menos 1, porque aqui também ficaria menos x, aí já cortava com essa. Uma outra é
multiplicar a primeira equação por 2. Se eu multiplicar por 2, ó, 2 vezes y, vai ficar menos 2y. Eu vou poder cortar esse cara com esse. Ó. Então, perceba. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar a primeira equação aqui por menos 1. Porque vai ficar menos x, vou poder cortar com esse x. Então, vai ficar assim, olha. Multiplicando a primeira equação por menos 1, teremos, olha só, gente. Menos 1 vezes x dá menos x, olha. Menos por menos dá mais. 1 vezes y, y. Mais por menos dá menos. 1 vezes 1, 1. E aqui? X mais 2y igual a 0. O que eu vou fazer aqui agora? Gente, olha, esses dois aqui, olha, zero. Então, esses dois aqui se eliminam, olha, certo? Então, eu vou fazer o quê? Y mais 2y, que vai dar 3y. Vai ficar assim, olha, y mais 2y, 3y. Menos 1 mais 0, menos 1. Vou encontrar o valor de y, olha, acompanhe. 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, y é igual a menos 1/3. Ok? Então, beleza. O que é que eu vou fazer? Pegar este valor agora e substituir em uma das equações. Pode ser nessa ou nessa. Tanto faz. Eu vou substituir na primeira equação. Então, substituindo na primeira equação, teremos, olha, x menos y igual a 1. Essa é a primeira equação, tá vendo? Então, vamos lá. Perceba, vai ficar x, que eu não sei quem é, menos, olha, e quem é y, menos 1/3. Está aqui, ó, entre parênteses, olha, igual a 1. O que eu faço? Resolvo esse parênteses primeiro, olha, fica assim, olha, x menos por menos mais 1/3 igual a 1. Fica como? Tirar o BMC aí, gente, olha, aqui embaixo, lembrando que aqui tem 1 e aqui também tem 1, aí, lembrando, certo? Então, o BMC vai ser 3. Aí eu venho, olha, 3 dividido por 1, 3 vezes x, 3x. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1, 1. 3 dividido por 1, que tem aqui embaixo, ó, dá 3, vezes 1, 3. O que eu faço agora? Elimino isso, olha, dos dois lados. Fica só aqui em cima, olha, os numeradores. Fica como? 3x mais 1 igual a 3. Fica como? Olha só, gente, tá mais 1, passa para o outro lado, menos 1, não é isso? 3x igual a 3 menos 1. Fica como? 3x igual a 2. E agora 3 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 2/3, ok? Então tá aí, gente, certo? Então tá aí. Então essa é a solução. Lembrando que na solução primeiro a gente coloca o valor de x, que é 2/3, e depois o valor de y, que é menos 1/3, ok? Muito bem. Vamos para o próximo. O próximo, gente, fiz um outro probleminha, certo? Um outro probleminha, que a gente vai montar o sistema para poder resolver, ok? Diz o seguinte, Cláudio usou apenas notas de R$20 e de R$5. Então, gente, eu vou ter que fazer uma equação envolvendo a quantidade de notas que Cláudio usou para fazer um pagamento de R$140. Tá, aqui é o pagamento, certo? Ele usou não sei quantas notas dessa, nem sei quantas dessa e pagou 140. Só que eu sei aqui, ele diz o seguinte aqui, quantas notas de cada tipo ele usou, ou seja, quantas notas de 20, quantas notas de 5, sabendo que no total ele usou 10 notas, ou seja, 10 notas ao todo, entre as de R$20 e as de 5, ele usou 10 notas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que nomear aqui incógnitas para a quantidade de notas de 20 e para a quantidade de notas de R$5, certo? Porque eu não sei quantas notas de 20 e quantas notas de 5 ele usou, ok? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, eu estou dizendo que x é a quantidade de notas de R$5. Então, x, gente, é a quantidade de notas de R$5. Professor, mas eu poderia chamar de x a quantidade de notas de R$20? Claro que sim, ok? E estou chamando de y a quantidade de notas de R$20. E agora eu vou equacionar. O que eu vou equacionar? A quantidade de notas que ele usou. Perceba que ao todo ele usou as notas de 5 mais as notas de 20, foram 10 notas. Olha. Então é isso que eu vou fazer inicialmente. E depois o que acontece? A quantidade de notas de 5 mais, mais 20 vezes a quantidade das notas de 20
dá um total de R$140, ok? Então vamos lá. Olha só. A primeira equação aqui, x mais 10, é relacionada à quantidade de notas. Perceba que ele usou 10 notas ao todo. Notas de quem? De 5 e de 20. Como eu estou chamando de x as notas de 5, a quantidade de notas de 5, e de y a quantidade de notas de y, e de y a quantidade de notas de 20, eu tenho que x mais y é igual a 10. E depois, eu sei que o pagamento que ele fez foi de R$140, mas ele usou não sei quantas notas de R$5. Essa quantidade a gente está chamando de x, mais uma certa quantidade de notas de R$20. Ok? Então tá aí, gente. Eu tenho esse sistema aqui e eu tenho que resolver. Aí você olha para o sistema e diz, poxa, eu tenho que resolver esse sistema. E vocês deverão resolver pelo método da adição. Certo? O que acontece? Eu sei o seguinte, gente. Existem várias formas de eu resolver isso aqui. E uma delas é, se eu multiplicar a primeira equação por menos 5, por exemplo. Se eu multiplicar por menos 5, olha, aí aqui vai ficar menos 5x. E aqui mais 5x corta. Ok? Então tá aí. Então vou multiplicar a primeira equação por menos 5. Poderia também multiplicar a primeira equação por menos 20. Aí eu ia cortar os y's, olha. Certo? Então vou multiplicar por menos 5, que é um número menor. Ok? Então vamos lá. Multiplicando a primeira equação por menos 5, teremos... por menos 5, gente, quando eu digo assim um número menor, certo? Eu não estou levando em consideração aqui o sinal, um exemplo, certo? Vocês entenderam o que eu quis dizer. É porque vai dar uma equação com módulos menores, vamos dizer assim. Então, vou multiplicar por menos 5, ok? Vamos lá. Então, multiplicando a primeira equação por menos 5, aí, repetir o sistema aqui para que vocês possam ver todo o processo. Vai ser como? Olha, multiplico por menos 5. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes y, menos 5y. Menos 5 vezes 10, menos 50. 5x mais 20y igual a 140. E agora a gente vai fazer o quê? Somar, olha, isso aqui vai zerar, olha. E aqui vai ser quanto? Olha só, menos 5 mais 20, 15 positivo. Menos 50 mais 140, 90 positivo. Então, 15 está multiplicando, passa dividindo. Olha só, y é igual a 90 dividido por 15. E se você dividir 90 por 15, você vai encontrar 6. Gente, o problema já estaria resolvido aqui, olha. O que significa esse 6? A gente disse que 6 é a quantidade de y, representa a quantidade de notas de R$20. Então, ele já pagou, certo? Ele usou 6 notas de 20. Olha só, por que eu estou dizendo que aqui está resolvido já? Porque eu sei que ao todo ele usou 10 notas. Então, se ele já usou 6 notas de 20, óbvio que ele só vai usar 4 notas de 5, né? Mas eu fiz para que vocês vejam realmente, certo? Então, olha só, ou seja, 6 notas de R$20 ele usou, certo? Como é que eu faço para encontrar as notas de R$5? Substituo aqui em cima, olha. Ou substitui aqui. Eu prefiro aqui porque a equação está mais simples, olha. Então vai ficar como? X mais y igual a 10. Mas, nesse caso aqui vai ficar como? X mais, quem é y? É 6, igual a 10. 6 está somando, passa subtraindo. Então, x, aqui é para ser x igual, olha, isso aqui é x igual a 10 menos 6. X igual, aí não é esse mais não, certo? Erro de digitação aqui é x é igual a 10 menos 6. Nesse caso, x é igual a 4, ok? Então, tá aí, gente. Foi o que aconteceu? Ele usou 6 notas de 20 e 4 notas de R$5, certo? Então, tá aí, o problema está resolvido. Agora, irei passar alguns sistemas para que vocês façam e aí vocês pratiquem e qualquer dúvida, por favor, perguntem, comentem, certo, gente? Então, não esqueçam de fazer a correção direitinho. Veja lá onde, aqui nesse caso aqui, olha, onde eu confundi, olha, aqui é para ser igual e não mais, certo? Na hora de digitar, a gente acaba se passando, certo, gente? Então, até a próxima.